No meu último vídeo, eu zoei o fato de que eu demorei mais de uma semana para fazer o meu próximo vídeo. Porém, ironicamente, esse vídeo, que é a continuação daquele, demorou tipo 2 anos para eu postar. E é extremamente mais irônico, porque era o mesmo vídeo, eu só dividi ele em 2 partes e eu nunca postei a segunda parte. Porque eu me auto-sabotei. Enfim, eu procrastinei por 2 anos para postar metade do vídeo que já estava pronto. Enfim. Então agora eu vou postar a segunda parte do vídeo. Eu tô tremendo um pouco porque eu tô segurando com a minha mão e eu comecei um treino novo na cadeira de desculpas. Eu acho que isso aqui não é Parkinson, eu espero que não seja. Mas enfim, gente, agora vocês vão assistir a segunda parte do vídeo. E na verdade eu ia postar a segunda parte do vídeo porque eu achei que ele ficou muito grande e sem graça. É só eu falando um monte de informação. Mas é o que tem pra hoje, eu não vou regravar tudo. E porque eu achei também interessante que eu tava fazendo as coisas com o negócio de água, então eu gostei. Então vai ser isso aí mesmo. Então assista a segunda parte e eu prometo melhorar para as próximas e não demorar 2 anos para postar o meu próximo vídeo. Tchau! A quarta coisa é o monitoramento interno. Aqui você vai entender como que as situações influenciam o seu jeito de agir. O quanto você consegue se modular, ter essa característica meio de um camaleão, de conseguir encaixar e conseguir se mesclar em qualquer situação. Essa característica é sobre quão fácil ou difícil é para você se adaptar às situações. Então você é uma pessoa que é tipo um camaleão, que consegue se adaptar em qualquer ambiente que você está, ou você é o oposto disso? Você é uma pessoa um pouco rígida, que tem dificuldade, que não tem muita maleabilidade nem jogo de cintura. Aqui você pode ser uma pessoa de alto monitoramento interno ou uma pessoa de baixo monitoramento interno. As pessoas que pontuam em um alto nível são aquelas pessoas que são mais sensíveis às situações e aos ambientes. Enquanto as pessoas que têm uma baixa nota, têm um baixo nível, são o oposto. Então quem tem um nível alto é uma pessoa, esse camaleão, essa pessoa que consegue mudar, se adaptar. Enquanto a pessoa que tem um baixo nível é aquela pessoa que é muito conectada e muito presa às crenças, àquilo que ela acredita, àquilo que ela acha que é certo. E por isso tem mais uma dificuldade de adaptar-se, a umas coisas que a gente nunca fala na vida real, né? Adaptar-se ao meio. Então, voltando ao exemplo da Beth, se a Beth fosse uma pessoa com baixo monitoramento interno, ela provavelmente não se dobraria a esse encontro, ela não ia subir naquele negócio. Eu não vou subir não, ela diria. Porque é contra as crenças dela, porque é contra aquilo que ela gosta, porque é contra aquilo que ela acredita. No livro, o autor, Dr. Little, que é um nome muito engraçado também, porque eu sempre lembro do Stuart Little, o Dr. Little, ele defende que a gente tenha um monitoramento interno maleável. Maleável não, flexível. Porque uma coisa que ele fala é certo, na maioria das coisas que acontecem na nossa vida, nos projetos que a gente se envolve, ser uma pessoa muito fixa é prejudicial. Você não consegue se comunicar ou fazer as coisas sem se dobrar um pouquinho. Você tem que pensar sobre o seu auto-monitoramento a partir de como ele ajuda ou frustra você a alcançar as coisas que você quer. Você tem que ver se você não está se frustrando ou se impedindo de alcançar certas coisas por ser muito fixo. Você tem que aprender a se adaptar a ter um certo jogo de cintura, qualquer que seja a sua tendência aqui. Por exercício desse segmento, eu também sugiro que você pegue um papel e que você considere 2 situações. A primeira situação é você estar em casa, sozinho. A segunda situação é você estar numa entrevista de emprego. Quão diferente você age nesses 2 ambientes? Você então consegue se adaptar e agir da maneira esperada nessa entrevista de emprego que é diferente do que você faz na sua casa? Ou não, você age da mesma maneira? Como essas são situações bem diferentes, uma está totalmente sozinha e a outra você está numa situação de tensão em que coisas são esperadas de você, é legal você pensar nos contrastes que o seu agir tem nessas 2 situações. A quinta coisa é o controle. Então, em relação ao controle, você pode ter 2 tendências. A primeira é ser uma pessoa com foco de controle interno e a segunda é ser uma pessoa com foco de controle externo. Essa característica não é uma característica inata, ela vem a partir das suas experiências. Ou seja, ela também está passível de mudança. Ela é sobre o
quanto você acredita que você tem o controle da sua vida ou não. Então, se você tem um foco interno de controle, quer dizer que você é uma pessoa que acredita no seu poder transformativo, no seu poder de influência, no seu poder de protagonismo. Enquanto que, se você é uma pessoa que tem o foco de controle externo, quer dizer que você é uma pessoa que acredita, que não sente que tem tanto poder. Você acredita que coisas que estão fora do seu controle, que estão além do seu controle, que ditam a sua vida, ou ditam as coisas que acontecem na sua vida. Ele fala no livro como é importante essa sensação de controle. Então aqui você vai avaliar. Você acha que você é uma pessoa que, tipo assim, se eu ponho na minha cabeça que eu vou fazer tal coisa, eu faço. Ou você acha que, na verdade, eu não consigo fazer muitas coisas que eu quero porque eu moro em tal lugar, ou porque eu sou assim e eu não consigo mudar, ou porque eu não tenho, a minha família não me apoia, esse tipo de coisa. Aqui eu não estou querendo julgar, porque eu entendo que culturalmente a gente tem uma certa visão um pouco tóxica disso, né? A gente tem na sociedade essa ideia da capacidade ou da habilidade da pessoa sozinha, individualmente, conseguir resolver todos os problemas dela. E que se uma pessoa aponta questões sociais ou de organização social, essa pessoa está se fazendo de coitada, está se fazendo de vítima. Não é sobre isso que eu estou falando aqui, é realmente uma tendência. É essa crença que realmente tem pessoas que acreditam que se elas querem, elas conseguem, elas podem. E tem pessoas que não. Não estou tratando dessa parte social, tá bom? Uma outra coisa legal que ele fala sobre o controle é o quão importante o controle é para a nossa saúde. Então, ter a sensação de controle ajuda a gente a ser mais saudável. Porém, a gente tem que se certificar de que a gente tem o controle que a gente acha que a gente tem. Então, se por acaso você acha que você é uma pessoa que consegue resolver crises muito facilmente, porém você encontra um momento de crise e você não consegue resolver, isso mostra que na verdade essa habilidade que você acha que você tinha, você não tem. E isso é extremamente prejudicial. Isso é meio pisar em falso. Tipo, você machuca o seu pé se você pisar em falso. E é a mesma coisa nessa questão do controle. Ele fala de botões. Se você aperta o botão e esse botão não funciona, e você achava que ele ia funcionar, isso é complicado, difícil e ruim. Para você evitar cair nesse tipo de autoilusão, uma das coisas que ele sugere é que você tenha uma rede de apoio, você tenha pessoas com as quais você possa conversar e que o seu melhor interesse seja o interesse delas também, que elas possam te ajudar e te dar feedback que seja construtivo e que seja real. Então não ficar se envolvendo com gente que vai ficar só puxando seu saco e não realmente te ajudando, te iludindo. Por exercício aqui, eu vou pedir que você pense em outra situação. Pensa sobre uma situação recente que você teve que lidar com um problema ou um desafio. Escreva o que aconteceu nessa situação e como que você respondeu a ela. Considere os fatores que contribuíram para essa situação. Eles estavam dentro do seu controle? Ou eles estavam fora do seu controle? Reflita sobre quanto controle você sentiu que você teve sobre a situação. Você sentiu como se você tivesse poder para influenciar o resultado? Ou você estava mais passivo na sua resposta? Esse exercício pode ajudar a entender se você tem um foco de controle mais interno ou externo. Porque dependendo das coisas que você escrever, que você falar, né, metaforicamente, que você vai estar escrevendo, você vai conseguir ver se você é uma pessoa que sente que tem mais controle ou não. Ser cientista cansa muito, dá muita sede. Vou até dar um pouquinho de água. A sexta coisa é resistência e hostilidade. Eu vou falar para vocês agora 3 características. Essas 3 características, quando são encontradas em conjunto em uma pessoa, vão indicar que essa pessoa tem a maior probabilidade de ter uma saúde melhor. Essas coisas são controle, comprometimento e senso de desafio. E agora eu vou falar 3 características que, encontradas em conjunto em uma pessoa, vão indicar que essa pessoa tem chances de ter uma saúde pior. Elas são controle, comprometimento e senso de desafio. E não, eu não escrevi errado no meu roteiro. Essas características juntas podem indicar tanto uma pessoa que é saudável, que tem uma saúde boa, quanto uma pessoa que tem uma saúde ruim. A diferença entre essas duas é a hostilidade. Nesse 6º segmento, você precisa entender se você é uma pessoa hostil, porque a hostilidade infecta essas 3 características. A hostilidade é uma certa violência, uma voracidade. É tipo quando você está no trânsito e todo mundo é um babaca. É você querer as coisas feitas para ontem. É uma urgência, uma agressividade.
No livro ele separa assim, as pessoas que ele chama de tipo A, que são as pessoas que têm essas 3 características num prisma positivo, e as pessoas hostis, que são as pessoas que têm essas características nesse viés de hostilidade. Então, nas pessoas que ele chama de tipo A, o controle ele é flexível, calibrado, ele é seguro das suas habilidades e capacidades. O comprometimento ele é mais refletido, ele foca a atenção e energia conforme necessário e não em arrombos. E o senso de desafio tem uma ideia de jogo, ele tem uma abordagem entusiasmada, divertida. Agora, para as pessoas que são hostis, o controle é um controle que é para proteger a autoestima. O comprometimento ele é exagerado e fixo. E o senso de desafio é um distorcido, onde qualquer coisa vira desafio. A pessoa fica em constante vigilância e pronta para o ataque. Então, vê certinho essas descrições que eu dei e pensa, essas 3 coisas estão presentes na sua vida e elas estão num viés hostil ou num viés que não é hostil? Se você identificar em você muita hostilidade, um exercício que ele sugere para que você se livre disso é criar alguns gatilhos mentais. Então, por exemplo, se você está na sua vida e você percebe pensamentos hostis, um gatilho mental que ele sugere é simplesmente você gritar dentro da sua cabeça, para! E eu queria dizer que eu testei esse gatilho mental e funciona, viu? Você prestando atenção, você vê quando você está sendo hostil, pensando, né, aquele babaca do trânsito, e ele fala, para! E para mesmo, é muito útil. Exercício, pega o papel e se avalia dessas 3 características. Controle, comprometimento e senso de desafio. E se avalia, você está em qual chave? Você está na chave hostil ou está na chave sem hostilidade? Se você está na chave hostil, que tipo de gatilho mental você pode usar para te ajudar a impedir esse tipo de pensamento? 7ª coisa, lugares. O lugar que você vive também é uma coisa relevante que você tem que pensar e refletir sobre. Cada pessoa tem uma necessidade de estímulo diferente e você, idealmente, deve viver num lugar que fornece esse tipo de estímulo para você. Então aqui, o que você tem que pensar? Você tem que pensar em quais características você gosta no lugar que você mora e você tem que ver se o lugar que você mora está atendendo essas características. Então, por exemplo, você é uma pessoa mais moderna, que gosta de tecnologia, de novidades tecnológicas? Ou você é uma pessoa que é mais rural, que gosta de uma vida mais tranquila, mais natural? Você é uma pessoa que gosta de viver num ambiente que é rico, diverso, culturalmente ativo? Ou você gosta de viver numa comunidade mais fechada, reservada, mais tranquila? Você gosta de centros urbanos ou você prefere algo mais rural e tranquilo? Você busca por modernidade ou você gosta das coisas mais antigas? Enfim, existem muitas possibilidades aqui e é interessante que você reflita em como o lugar que você vive te estimula e fornece as coisas que você gostaria, que você precisa. Então, como exercício dessa parte, eu vou pedir que você pegue uma folha de papel de novo, né? As árvores do mundo estão decepcionadas com o meu vídeo, porque eu estou acabando com todas elas. E você vai fazer uma lista das coisas que você gostaria do lugar que você mora. E numa segunda coluna você vai escrever as características que a sua cidade tem. E aí você vai fazer o match, ver se elas estão, se as suas expectativas, suas necessidades, os seus estímulos necessários estão sendo contemplados na sua cidade ou não. Outra coisa legal nessa questão de lugares, ele falou também do que ele chamou de Siberia. Então ele escreveu tipo Sibéria, só que com cyber de cibernético. Porque ele estava falando um pouco sobre os ambientes online. Ele estava falando como, na verdade, esses ambientes ajudam bastante na nossa saúde. É legal você entrar em comunidades online, eles são positivos também. Achar, tipo, o seu lugar no mundo online. A 8ª e a última coisa são os projetos. Projetos são as coisas que nós estamos fazendo. Podem ser desde coisas complexas, importantes, até coisas simples e triviais. A única coisa é que um projeto, para ser um projeto, ele geralmente vai envolver mais de uma ação. Então, por exemplo, cortar unha não seria bem um projeto, porque é simplesmente uma ação. Você vai cortar a unha e acabou. Existe uma conexão entre os seus projetos e o seu bem-estar. Então agora eu vou falar para vocês 5 características de um bom projeto. E aí uma coisa legal que você pode até fazer agora, se você quiser você pode parar o vídeo, é fazer um inventário dos seus projetos. Então pegar um papel de novo e anotar todos os projetos que você está se dedicando até o momento. Então você pode pausar o vídeo para fazer isso. Eu, geralmente, quando pedem para eu pausar o vídeo, eu nunca pauso. E eu suponho que você vai pausar também. Mas, caso você queira, você pode agora.
Ah, e um disclaimer, não que todos os projetos precisem atender a todas essas características, tá? Enfim, então vamos para o primeiro, que seria o significado. Esse é sobre a conexão desse projeto com seus valores internos. Você tende a ser mais feliz se os projetos que você faz têm significado para você. Aqui a gente vai ter principalmente os projetos que são interpessoais, que envolvem relacionamento, e os projetos de hobbies e coisas legais que você gosta de fazer, de lazer. A segunda característica é a gerenciabilidade. E em gerenciabilidade a gente tem 3 elementos. O primeiro é a iniciação, que é sobre o sentimento de autonomia que você tem no seu projeto. É aquela sensação de que você iniciou algo, você é o iniciador primário desse projeto. A segunda é a eficácia, que é a sensação de que o projeto progride, né? Que ele está sendo bem sucedido. E a terceira é o controle. Aqui é a sensação de que você pode influenciar ativamente o desenvolvimento do projeto e que a sua influência traz resultados. A terceira característica de um projeto que traz bem-estar é a conexão. E aqui eu estou falando da conexão social. Então é importante que as pessoas à sua volta estejam te apoiando. E a quarta e a quinta característica são duas, elas vão funcionar em par, que são sentimentos bons e sentimentos ruins. O ideal é que os seus projetos tragam uma proporção maior de sentimentos positivos do que de sentimentos negativos. Então é bacana você atrelar sentimentos de esperança, de amor, de felicidade aos projetos que você está fazendo. Então o exercício desse 8º segmento é você fazer a sua lista de projetos e avaliar como estão essas 5 características em cada um desses projetos que você escrever aí. Então agora você vai parar o vídeo sim e você vai fazer a sua lista de projetos. E esse é quem é você de acordo com a ciência. Então, sim, é muita coisa. Foram 8 tópicos diferentes que eu falei com vocês. Mas eu imagino que é algo interessante que pode te ajudar a refletir e entender muito mais sobre você mesmo. É algo que eu acho que você não tem que ter muita pressa. Você pode ir pensando, refletindo durante os próximos dias, os próximos meses. Eu queria passar esse conteúdo porque, né, no projeto de O Design da Nossa Vida, que a gente está desenvolvendo aqui no canal, esse momento de autoconhecimento vai ser importante. É legal você ter uma ideia dessas coisas, de quem você é, para a gente conseguir fazer os outros exercícios. Eu vou encerrar o vídeo agora. Eu estou cansado de fazer ciência. É muito cansativo, inclusive. Estou cansado de ser um cientista. E aí agora eu tenho que editar esse vídeo e fazer várias coisas. Então, até a próxima. Bye, bye.